Olá, sou Vanderlei Egídio, mais uma vez com vocês para mais um estudo do EAD, estudo aprofundado da doutrina espírita. Antes de iniciar, peço a vocês, se possível, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo e dar o seu like, e que a paz de Jesus envolva a todos nós. Fechem os olhos por um instante e sintam a vibração de uma verdade que transcende o tempo e o espaço. O Pai Celestial nunca nos deixou sós. Há mais de 2 milênios, no momento exato em que a humanidade terrestre atingia a condição de receber ensinamentos superiores, o amor de Deus se manifestou em sua expressão máxima, não em forma de trovões, mas na humildade de uma manjedoura. O Espiritismo nos ensina a mais sublime das verdades. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Ele é o nosso mais perfeito modelo, o Espírito Divino que veio transmitir o pensamento de Deus através de uma força extraordinária, a força do amor, da bondade, da humildade e da tolerância. Sua missão não foi apenas falar, mas, sobretudo, exemplificar. Sua vinda marcou a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, entregando-nos o código inesgotável da fraternidade e do amor a todos os corações. Neste roteiro, mergulharemos no coração da doutrina, compreendendo o motivo pelo qual ele é, sempre será, a missão de Jesus, guia e modelo da humanidade. Então, preparem suas almas para este estudo, que o conhecimento nos ilumine e que o exemplo do Mestre nos mova à transformação íntima. Comecemos a nossa jornada. Vamos iniciar o roteiro 4, a missão de Jesus, guia e modelo da humanidade. Este roteiro visa explicar por que Jesus é o guia e modelo da humanidade terrestre. Vamos falar sobre os principais ensinamentos da mensagem cristã. Falaremos sobre Jesus, o tipo de perfeição moral, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Falaremos sobre a fonte da lei. Ele é o mais puro espírito que já encarnou na Terra. Por isso, sua doutrina é a expressão mais pura da lei do Senhor. Vamos falar também sobre a missão de transmitir sobre a humanidade, sobre os pilares da mensagem cristã, o mandamento maior, sobre o amor e justiça de Deus. Falaremos sobre a fidelidade a Deus, amor ao próximo, o reino de Deus, a necessidade do perdão e o valor da oração. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Essa passagem é
um comentário de Allan Kardec sobre a questão 625 de O Livro dos Espíritos. É o ponto que conecta inseparavelmente o espiritismo ao cristianismo, definindo Jesus como a referência máxima. Jesus não é um ideal inatingível, mas a prova viva do que o espírito humano pode e deve alcançar. Ele estabelece o padrão moral que a humanidade, em seu atual estágio evolutivo, como espíritos em provas e expiações, tem capacidade de compreender e seguir. A doutrina de Jesus, o Evangelho, é a lei de Deus sem deturpações. Antes de Jesus, a lei mosaica, o Antigo Testamento, era adaptada à rudez daquele povo, olho por olho, dente por dente. Jesus não veio destruir essa lei, mas dar-lhe o seu cumprimento. Mateus 5,17, elevando a sua plenitude moral. O Espiritismo resgata o Evangelho de Jesus em sua pureza original, despojando-o dos dogmas e das interpretações humanas. O que Jesus ensinou, centrado no amor e na caridade, é a verdade pura e imutável que a doutrina espírita nos esclarece. O Espírito Divino o animava, garantindo que sua mensagem fosse reflexo direto do pensamento de Deus, sem a interferência das paixões ou interpretações humanas. É por isso que a sua palavra é inquestionável em termos morais. Sua missão foi a de transmitir aos homens o pensamento de Deus, e somente sua doutrina, em toda a pureza, pode exprimir esse pensamento. Seus ensinamentos foram deixados não somente pelas palavras, mas, sobretudo, pelos exemplos. Jesus não é apenas um espírito mais puro que já passou pela terra. Ele é o espírito principal de coordenador do orbe terrestre, conforme nos ensinam as obras subsidiárias e as comunicações de espíritos superiores, como Emmanuel. Ele é um espírito crístico, ou seja, um espírito puro que alcançou a perfeição. A doutrina o coloca no topo da escala dos espíritos superiores, responsável pela direção e progresso de todo o nosso planeta. Sua encarnação não foi uma expiação ou prova, como a nossa, por exemplo. Foi um sacrifício de amor e uma missão diretiva para estabelecer as bases morais definitivas para o progresso da humanidade. Seu corpo físico serviu de instrumento para a manifestação de um espírito que não possuía mais a mácula, imperfeição ou paixão. Ao contrário de todos os outros profetas, médios ou missionários, que filtram a lei de Deus através de suas próprias imperfeições ou conhecimentos limitados. Jesus, como Espírito puro, serviu como um canal perfeito. Sua mensagem é o reflexo direto do pensamento da lei do Criador. E por isso que sua palavra é inquestionável em termos morais. Seus ensinamentos não contêm erros de interpretações humanas, ou dogmas, ou adaptações culturais transitórias. O que ele ensinou sobre o amor, caridade, perdão e justiça é a verdade eterna. Em suma, ao focar na moral de Jesus,
O Espiritismo remove o véu do mistério e do dogma. Jesus é o nosso modelo porque o compreendemos como o ser que, por sua pureza, se tornou um instrumento perfeito para a revelação da lei de amor, que é o motor da nossa evolução. Jesus tem por missão encaminhar a humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina, em toda sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Jesus, o grande instrutor, não veio impor o bem, mas sim disponibilizar as condições, ou seja, os ensinamentos e o modelo para que o espírito humano faça a sua escolha pelo progresso. O Espiritismo, como consolador, trabalha justamente nestes dois eixos: a ciência, ou seja, o conhecimento, para derrubar a ignorância, e a moral, o evangelho, para combater o egoísmo. Jesus nos deu a bússola para usar a inteligência a serviço do bem. A metáfora da planta arrancada em Mateus 15:13 é uma passagem bíblica, adquire sentido profundo no contexto da revelação espírita. As plantas de Deus são os princípios imutáveis da sua lei divina, como amor, caridade, imortalidade da alma, justiça e reencarnação, esclarecida pelo Espiritismo. As plantas humanas que serão arrancadas são as doutrinas, dogmas, rituais, preconceitos criados pela vaidade ou ignorância dos homens. Ao longo dos séculos, tais plantas não resistirão ao exame da razão e da ciência, sendo eliminadas pelo progresso natural. No Espiritismo, a fé raciocinada é a ferramenta para arrancar o que é humano e manter o que é divino. O Cristo nos deu a essência moral para este discernimento. Se a doutrina de Jesus, em toda a sua pureza, é a expressão do pensamento de Deus, então o que Jesus legou como lei de conduta? Ele resumiu em apenas duas palavras: amor e caridade. E na aplicação prática dessa lei, ele nos deu a ferramenta mais poderosa para a nossa evolução moral, que é a necessidade do perdão. A vinda do Cristo mostra que a humanidade estava em condições de receber ensinamentos superiores. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Na legislação humana, a maioridade é o momento em que o indivíduo adquire plena capacidade de discernimento e responsabilidade.
No plano espiritual, a maioridade de um orbe significa que os espíritos que ali habitam atingiram um patamar de inteligência e moralidade que lhes permite compreender e aceitar uma lei superior, no caso, a lei de amor. Antes de Jesus, a humanidade estava sob a lei de Moisés, necessária para espíritos ainda muito rudes, inclinados à materialidade. Com a vinda de Jesus, a lei é elevada à lei de caridade e o perdão. A humanidade estava, enfim, pronta para sair da infância moral. Deus age sempre com pedagogia divina. A mensagem foi progressiva. Primeiro, a justiça de Moisés, depois, o amor de Jesus. E, por fim, a verdade do Espiritismo, que explica o porquê e como desse amor e dessa justiça. Jesus entregou o código não em tábuas de pedras, mas em atos. Sua vida inteira é a demonstração prática da lei de amor. Ele demonstrou que a caridade, a humildade, a tolerância e o perdão são virtudes possíveis de serem vividas na terra, mesmo sob a mais intensa provação. A doutrina de Jesus é a ética da imortalidade vivida. A mensagem do Cristo não é para um único povo, mas universal, inclusive aplicável a todas as raças, culturas e épocas. Sua mensagem, como enviado de Deus, vararia séculos para beneficiar a toda a humanidade, ao contrário dos valores utilizados pelos homens. Sua força extraordinária é constituída pelo amor, pela bondade, pela humildade, pela paciência, pela tolerância, pela fé absoluta no poder supremo. A mensagem reforça a ideia de que a doutrina de Jesus é a lei eterna. Não foi criada para uma época ou localidade, mas para todos os espíritos em evolução. Enquanto impérios caem e filosofias se sucedem, o código moral de Jesus permanece, pois está fundamentado na verdade e no amor, que são atributos divinos. A mensagem tem um propósito prático: beneficiar. O cristianismo, em sua pureza, oferece o caminho para a felicidade e o progresso espiritual, sendo o mais eficaz bálsamo para as dores da alma e a bússola para a conduta. Os valores do homem, que são os valores transitórios, o mundo valoriza o poder, a dominação, o orgulho, a riqueza e a vingança. São forças que geram conflito e dor. Jesus demonstra que a verdadeira força não reside no que se impõe, mas no que se oferece. No exemplo, amor e bondade, que é o motor de todas as suas ações. A humildade, o oposto do orgulho, a virtude que permite o aprendizado e a convivência. A paciência e a tolerância, a compreensão das imperfeições alheias e o respeito ao tempo de cada um, incluindo o próprio. Fé absoluta no poder supremo, que é a certeza inabalável da justiça e bondade de Deus, que sustenta todas as suas provas e sacrifícios. Vejamos essa questão 625 de O Livro dos Espíritos. Diz: se Jesus é nosso guia e modelo, e se sua força é o amor, como o Espiritismo nos ensina a aplicar esse código
da fraternidade em nosso dia a dia. A doutrina espírita, como consolador, nos lembra dos dois pilares práticos e essenciais: a caridade em sua mais ampla acepção e a necessidade do perdão. Humildade. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Ou não? Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que tão grande o fez colocando acima de todos os profetas. Os Espíritos estabelecem que a caridade, em seu sentido amplo, como benevolência, indulgência e perdão, é impossível sem a humildade. A humildade nos desarma do orgulho e da presunção. Ela nos permite ver o próximo não como um inferior a ser ajudado ou um culpado a ser perdoado, mas como um irmão em igualdade de condições perante a lei de Deus. A caridade, que não é humilde, se torna uma manifestação de superioridade, uma ostentação, não um ato de amor. A ausência da humildade transforma a virtude em mera fachada. Uma pessoa pode parecer caridosa, dando esmolas em público, mas se fizer com orgulho, seu ato não tem mérito moral. A virtude sem humildade é um vestuário superficial que esconde a deformidade do egoísmo e da vaidade íntima. A humildade exige o conhecimento de si mesmo, que é reconhecer as próprias fraquezas e imperfeições, o que nos impede de julgar com rigor as faltas alheias. Jesus, o espírito mais puro da terra, não impôs sua autoridade com poder terreno, mas com a humildade de nascer em uma manjedoura, conviver com os humildes e aceitar a morte na cruz. Sua grandeza e autoridade vem justamente da sua renúncia ao orgulho. Ele nos mostrou que a verdadeira realeza é a moral e que o caminho para o progresso espiritual é inversamente proporcional ao caminho do poder mundano. A humildade, portanto, é a terra fértil onde as sementes do amor e caridade de Jesus podem, de fato, germinar. É ela que nos permite aplicar, sem julgamento e benevolência, a caridade em sua tríade perfeita: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso dá na sigla BIP, que é benevolência, indulgência e perdão. Lei de amor. Amar no sentido profundo do termo
É o homem ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las, é considerar como sua a grande família humana, porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Esta passagem dos espíritos em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10, é um desdobramento profundo do que significa amar ao próximo como a si mesmo, elevando a caridade de um ato isolado a um estado de ser permanente. Este texto define o amor não como um sentimento passivo, mas como uma conduta ativa, que engloba a moralidade, compaixão e a visão de fraternidade universal. O Espiritismo, ele retoma a regra de ouro, e é essa regra: não fazer aos outros o que não quereríamos que nos fizessem. Ou, em sua forma mais ativa, fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Aí ele pega essa regra e fundamenta em virtudes morais, como lealdade, honestidade e consciência. O amor não se manifesta primeiro na ética. Não se trata apenas de grande sacrifício, mas de ser honesto nas pequenas transações, justo nas relações do trabalho, respeitoso na convivência diária. O amor começa no cumprimento consciencioso do dever. O amor não é um sentimento estéril, é uma busca ativa pela dor alheia, não para julgar a causa, mas para aliviar o sofrimento. Esse texto nos convida a ir além da superfície, que é compreender as dores espirituais, como a culpa, mágoa, angústia, solidão, tanto quanto materiais, e suavizá-las. Para isso exige escuta, indulgência e consolo, ou seja, caridade moral, que é muito mais difícil e valiosa que a caridade material. O ato de suavizar as dores é a manifestação da benevolência. O primeiro ponto da caridade, ensinada por Santo Agostinho, é o ponto onde o Espiritismo ilumina o ensinamento de Jesus. A fraternidade é universal, porque é baseada na imortalidade da alma e na pluralidade dos mundos habitados. Todos somos filhos de Deus, origem comum. E todos estamos destinados a nos elevarmos ao infinito, destino comum. Não há estranho, apenas irmão, em diferentes estágios de jornada. Essa visão expande a caridade, ela não se restringe à família consanguínea ou à comunidade local. Ela abrange todos os espíritos encarnados e desencarnados na Terra e em outros orbes mais adiantados para onde nos dirigiremos. Com esta definição profunda do amor, caridade em ação, estabelecemos a base para
o último tópico essencial do roteiro, o perdão. Se a lei de amor exige ser leais, aliviar as dores, ver todos como irmãos, a aplicação mais desafiadora e redentora dessa lei, aquela que nos faz imitadores de Jesus, é o perdão. Ele é o termômetro de nossa humildade e a chave para a nossa libertação. Amor e justiça de Deus, disse o Cristo, queira cada um para os outros o que queira para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstâncias idênticas. Se é o guia mais seguro do que a própria consciência, não lhe podia Deus haver dado. A questão 876 do Livro dos Espíritos é a síntese perfeita de como o amor de Jesus se traduz em justiça divina e como essa regra está escrita na própria consciência humana. O comentário de Kardec a esta questão, que é a conclusão do capítulo sobre a lei de justiça, amor e caridade, estabelece o mecanismo pelo qual o ser humano pode acessar a lei de Deus de forma infalível. Jesus nos ensina o amor em ação. Ele transforma o conceito de justiça, que é dar a cada um o que é seu, em um imperativo de vontade ativa, que é queira para os outros. Não é apenas sobre não prejudicar, mas sobre atuar para o bem do próximo, como se fosse o seu próprio. A verdadeira justiça divina não é punitiva, e sim educativa, e está intrinsecamente ligada ao amor. A punição vem da violação dessa regra. Se agimos com o próximo de forma cruel, a lei nos fará sentir em algum momento o mesmo tratamento para que aprendamos o valor do respeito. Kardec afirma que a lei é inata. Deus não deixa apenas em livros. Ele imprimiu no íntimo do espírito, na consciência, o desejo inato de ver os próprios direitos respeitados é o espelho que deve ser usado para respeitar os direitos alheios. A moralidade começa no reconhecimento do valor próprio e, por extensão, no reconhecimento do valor do outro. É o egoísmo que distorce a aplicação dessa regra. Há um método infalível ensinado por Jesus e codificado por Allan Kardec. Diante de qualquer dúvida moral, o espírito tem um guia mais seguro, a sua própria consciência, desde que use o mandamento do Cristo como filtro. Se o homem deseja ser tratado com dignidade, paciência e justiça, ele sabe no íntimo que deve oferecer o mesmo. A falha não está na ignorância da lei, mas na fraqueza da vontade, no domínio do egoísmo. A moral do Cristo, a lei do amor e da justiça, reside, portanto, em nossa consciência. Quando falhamos, a dor e o remorso são os mecanismos de Deus para nos lembrar da regra de ouro. O maior desafio à nossa consciência é aplicar essa regra quando somos nós os ofendidos. Nesse ponto
que o Mestre nos oferece a chave suprema para a nossa libertação e ascensão moral, a necessidade do perdão. Fidelidade a Deus. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal e união a confiança integral e recíproca. Nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? O texto estabelece a fidelidade não como um dever imposto, mas como uma virtude inerente à condição de filho de Deus. Ela é o reflexo de nossa fé e gratidão pelo amor irrestrito do Criador. A relação entre o ser humano e Deus deve ser pautada pela confiança integral e recíproca. A fidelidade a Deus é a nossa parte no contrato de amor. É reconhecer que mesmo nas maiores provas, a providência divina atua com sabedoria e bondade. A causa de Deus é a evolução moral da humanidade e o estabelecimento no bem na terra. Ser fiel a Deus significa ser fiel aos princípios que Ele nos transmitiu por intermédio de Jesus: o amor, a caridade e a justiça. Emmanuel, através de Humberto de Campos, lembra que o amor de Deus é anterior e incondicional. Ainda não o conhecíamos e já Ele nos amava. A fidelidade é a nossa única forma de retribuição a esse amor incondicional. A dúvida, falta de fé ou negação é vista como um repúdio ao título de filhos amorosos, pois demonstra ingratidão e uma imensa falta de confiança. O afastamento de Deus não o prejudica, mas nos absolve na negação, nos impedindo de acessar a força e a luz que Ele nos oferece ininterruptamente. A fidelidade e a confiança integral em Deus se manifestam de forma mais direta e pessoal na oração. A fidelidade a Deus que acabamos de estudar é o estado de alma que nos coloca em sintonia com o divino. E qual é o nosso principal instrumento de comunicação para nutrir essa fidelidade, fortalecer a confiança e buscar a luz do guia e modelo, Jesus? É a oração. Ela é o diálogo do filho com o Pai, o reabastecimento da alma na fonte inesgotável do amor supremo. Amor ao próximo. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Este trecho não apenas propõe o amor aos inimigos, mas explica
a sua profundidade moral, ligando-o diretamente à luta contra as nossas maiores imperfeições. O amor ao próximo é o princípio básico. O amor aos inimigos é a aplicação sublime, porque ignora a nossa justiça humana e atende à justiça divina, que busca a recuperação e o bem de todos, inclusive daqueles que nos fizeram mal. Jesus, nosso guia e modelo, demonstrou essa sublime aplicação no ápice de seu sacrifício. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essa é a prova de que a caridade em sua plenitude não exige mérito do outro, mas sim a pureza de coração de quem a pratica. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, ensina que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade, a fonte de todos os vícios. O ódio, a vingança e a mágoa são os filhotes direto do orgulho ferido e do egoísmo. A incapacidade de amar quem nos ofendeu é a prova de que o orgulho ainda domina o nosso ser. Quando conseguimos amar ou perdoar um inimigo, demonstramos que nosso amor a Deus e o senso de fraternidade universal são maiores do que a nossa vaidade pessoal. É uma vitória íntima que vale mais do que qualquer conquista material. O amar aos inimigos, em sua essência, significa não lhes guardar rancor ou desejar-lhe o mal, mas, acima de tudo, perdoar-lhes as ofensas. É aqui que o Evangelho nos traz o mandamento libertador do perdão, que não é um favor que fazemos ao outro, mas a libertação de nossa própria alma. O reino de Deus. O reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação nos desígnios do Mestre, com base no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age no bem hoje, equilibra-te e vencerás. Após definir o amor aos inimigos como a sublime vitória sobre o egoísmo, este novo trecho de Emmanuel fornece a aplicação prática e a disciplina mental necessária para alcançar o perdão. A arte de viver e agir no dia de hoje é um poderoso convite à reforma íntima, imediata, essencial para que o espírito consiga libertar das amarras do passado e da ansiedade do futuro. O rancor e a mágoa são vínculos vibratórios com o dia de ontem, o momento da ofensa. Ao nos prendermos excessivamente a essa lembrança, reeditamos a dor e impedimos o fluxo da vida. No lugar de nos preocuparmos com o amanhã, devemos drenar essa energia necessária para a ação moral no presente. A única maneira de vencer o orgulho e o egoísmo que impedem o perdão é pela ação equilibrada e consciente no dia de hoje. Perdoar é um exercício de presença,
exige que a pessoa se concentre em viver e agir bem. Agora, canalizando a energia que seria gasta com a mágoa para a construção de virtudes. Viver e agir bem é a aplicação prática do amor e da caridade no cotidiano, começando por si mesmo e estendendo-se ao próximo. O equilíbrio é a maior conquista do espírito na Terra, permitindo que as paixões sejam contidas e a lei de Deus seja seguida sem extremismo. A missão de Jesus e ele modelo nos legou a lei de amor em sua pureza. Essa lei nos convida à humildade, à caridade e, sobretudo, ao perdão. E o caminho para essa conquista não está nos céus, mas em nosso coração, no exercício constante da fidelidade a Deus e na disciplina do bem no dia de hoje. Que possamos, inspirados no Mestre, viver o Evangelho na prática e assim avançar rumo à nossa própria maioridade espiritual. O ensinamento de Emmanuel desmistifica o perdão como um favor ao outro e o revela como um serviço de iluminação prestado à nossa própria alma. Emmanuel adverte que a condenação é uma atitude passiva e destrutiva. Ao julgar e reprovar o próximo, nós nos detemos espiritualmente. Manter o rancor é parar a evolução fluídica e mental no ponto da ofensa. É como congelar o tempo naquele momento de dor. Isso cria barreiras que impedem a luz do Evangelho de operar em nossa própria alma. O julgamento nos coloca no lugar de Deus. Se Jesus, o guia e modelo, disse: "Não julgueis para não sejais julgado", ele nos ensinou que a reprovação é um impedimento ao nosso próprio progresso. A referência à Boa Nova coloca o amor como cobertor. O amor cobre multidão dos pecados. Ele resume a lei de caridade, o amor, benevolência e indulgência, em força que neutraliza o mal e dissolve os erros, tanto do ofensor quanto do ofendido. Onde há amor verdadeiro, as faltas se tornam oportunidades de aprendizado e não motivo de separação. O perdão não é um favor ao outro, é um presente para nós. O rancor é um parasita que vive de nossa energia mental. Ao perdoarmos, nós nos libertamos desse vínculo destrutivo. O perdão é o alvará, a autorização concedida pela lei divina para que o espírito se desvincule do passado e se foque no futuro. Esta libertação nos habilita ao crescimento, permitindo que a simpatia e a cooperação do próximo nos alcancem, pois as barreiras de trevas foram desfeitas. A missão de Jesus, nosso guia e modelo, foi a de entregar esse código de fraternidade, resumindo no amor ativo e na caridade incessante. Ele nos mostrou que a força extraordinária não está em condenar, mas em perdoar. Ao perdoarmos, não apenas imitamos o Mestre, mas conquistamos o nosso próprio alvará, garantindo a libertação de nossa alma e a nossa marcha para as sublimes renovações que nos guardam na senda evolutiva.
o valor da oração. Os espíritos sempre disseram: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras, com as quais o coração em nada tome parte. A instrução dos espíritos, citada por Kardec, retira a oração do campo do ritual e do formalismo, inserindo na esfera da sinceridade íntima e da força do pensamento. A doutrina espírita ensina que a prece é um ato de comunhão mental entre o espírito e Deus. Não importa a postura, o idioma, o local ou a repetição de palavras. O que Deus e os bons espíritos captam é a vibração e a sinceridade da alma que ora. O pensamento é uma força criadora e fluídica. Uma prece fervorosa e concentrada cria uma corrente mental que alcança o alvo, seja Deus, Jesus, o Espírito protetor ou o irmão necessitado. É a qualidade, ou seja, o bom pensamento, e não a quantidade de palavras que define o seu poder. Orar é reconhecer a nossa pequenez diante da sabedoria divina e a nossa dependência do amparo de Deus. A oração fortalece a vontade para o bem e nos ajuda a vencer o egoísmo e o orgulho. A prece é um ato de caridade mental. Oramos por quem sofre, enviando fluidos de amor, consolo e esperança. É a caridade para com os vivos e mortos. A prece é o ato mais constante de fidelidade e confiança em Deus, reiterando que aceitamos sua lei, mesmo diante das provas. Amigos e irmãos, concluímos o roteiro 4. Revisitamos a missão sublime de Jesus, nosso guia e modelo. Compreendemos que ele não é apenas uma figura histórica, mas o tipo de perfeição moral que podemos e devemos aspirar. Ele nos entregou o código da fraternidade e do amor em sua mais pura expressão, tornando-se o farol inconfundível que ilumina a nossa senda evolutiva. A força de sua doutrina reside na simplicidade das verdades eternas. Viver o amor e a justiça pela regra de ouro, vencer o orgulho pela humildade, alcançar a libertação da alma pelo perdão incessante. Jesus nos mostra que a maioridade espiritual da humanidade não se constrói com templos de pedras, mas com a reforma íntima de cada um de nós. O convite final é, portanto, um desafio de amor, que a fidelidade a Deus seja a nossa força e que a oração sincera seja o nosso diálogo constante com o alto. Que não nos prendamos às dificuldades de ontem, mas que escolhamos viver e agir bem no dia de hoje. Lembremos-nos, o Evangelho não foi escrito para ser lido, foi oferecido para ser vivido. Que possamos ser, a cada dia, a humilde continuação da missão de Jesus.
na terra, construindo o reino de Deus em nosso próprio coração e no coração de quem nos rodeia. Que a paz do Cristo esteja em nossas consciências. Avancemos no bem hoje e sempre. Até a próxima aula.